Nos cantos mais distantes do universo ardem estruturas colossais conhecidas como galáxias de fogo. Seu brilho descomunal, alimentado por forças que desafiam nossa compreensão, as transforma em faróis cósmicos que revelam a intensidade e o mistério do cosmos. Mas, o que são realmente essas galáxias tão ativas e por que poderiam ser a chave para entender a evolução do universo e nosso próprio lugar nele? As galáxias de fogo, também conhecidas como galáxias ativas, são como faróis na escuridão do espaço. Emitem radiações poderosas que nos falam de fenômenos cósmicos extraordinários. Imagine um lugar onde as estrelas nascem e morrem a um ritmo frenético, onde a energia se concentra em pontos tão intensos que desafiam nossa compreensão. Neste vasto cenário, as galáxias de fogo se tornam protagonistas, desafiando as leis da física e revelando os segredos do universo. A importância de estudar essas galáxias vai além da mera curiosidade. Compreendê-las nos ajuda a desvendar os mistérios da formação do universo. Cada galáxia de fogo é um laboratório natural que nos permite explorar a evolução do cosmos, o nascimento das estrelas e a própria natureza da matéria. Essas galáxias são como livros abertos, cheios de informações sobre a história do universo e seu futuro. Mas, que fogo acende essas galáxias? A resposta reside na energia que emitem. As galáxias de fogo são conhecidas por seus núcleos ativos, onde as forças gravitacionais e magnéticas criam um caos que gera radiação incrivelmente poderosa. Mas, como se formam esses núcleos? No coração de muitas dessas galáxias, encontramos buracos negros supermassivos que devoram matéria ao seu redor, liberando quantidades colossais de energia no processo. Esse fenômeno não apenas ilumina o espaço circundante, mas também nos oferece pistas sobre a natureza da gravidade e a dinâmica do universo. A radiação emitida por essas galáxias pode ser comparada às cores de uma paleta de pintura. Cada tipo de luz que emana delas revela algo único sobre sua composição e comportamento. Os astrônomos utilizam a espectroscopia, uma técnica que permite analisar a luz para desvendar esses segredos. Através desse processo, cada linha e cada cor no espectro nos conta uma história sobre a origem e a evolução da galáxia. Em um canto do universo, as galáxias de fogo estão em constante mudança. As estrelas nascem e explodem em um ciclo interminável, mostrando a dança da vida e da morte no cosmos. Esse processo de formação estelar não é apenas fascinante, mas também está intrinsecamente ligado à atividade galáctica. As galáxias de fogo são como fábricas de estrelas, onde o gás e a poeira se condensam para dar vida a novas estrelas, iluminando o ambiente que as rodeia. Mas, e a matéria escura? Esse componente misterioso do universo é como a sombra que acompanha a luz. Embora não possamos vê-la, sabemos que está lá, influenciando a estrutura e a dinâmica das galáxias de fogo. A matéria escura atua como uma estrutura invisível que sustenta as galáxias, permitindo que permaneçam unidas em um universo em expansão. A evolução das galáxias de fogo é um relato épico que se desenrola ao longo de bilhões de anos. Desde seu nascimento até sua morte, cada galáxia segue um ciclo de vida que revela a história do universo. À medida que interagem entre si, podem se fundir, dando origem a novas galáxias que brilham com uma luz ainda mais intensa. Essa história não é apenas fascinante, mas também nos lembra o quão interconectados estamos no vasto tecido do cosmos. As explosões de supernovas, essas espetaculares mortes de estrelas, também desempenham um papel crucial na dinâmica dessas galáxias. Quando uma estrela explode, não apenas libera energia, também dispersa elementos químicos que são fundamentais para a formação de novas estrelas e planetas. Esse ciclo de destruição e criação é uma parte integral da vida em uma galáxia de fogo. A busca por galáxias de fogo tem sido uma das grandes aventuras da astronomia moderna. Os cientistas utilizam telescópios avançados e técnicas inovadoras para localizá-las e estudá-las. A cada descoberta, novas portas se abrem para a compreensão de nosso universo, revelando segredos que antes pareciam inalcançáveis. Nesta viagem, não podemos deixar de mencionar alguns casos notáveis de galáxias de fogo, como M87 e Centaurus A. Essas galáxias nos oferecem exemplos únicos de como a dinâmica galáctica pode se manifestar de formas surpreendentes. Cada galáxia tem sua própria história para contar, e ao estudá-las, nos aproximamos um pouco mais de entender a vastidão do cosmos. À medida que continuamos explorando, não podemos ignorar as teorias sobre a formação dessas galáxias.
desde a fusão de galáxias menores até a acumulação de gás e poeira, há múltiplos caminhos que podem levar à criação de uma galáxia ativa. Essas teorias são como peças de um quebra-cabeça que, ao se unirem, nos permitem ver a imagem completa de como se formam e evoluem as galáxias de fogo. O impacto das galáxias de fogo no universo é profundo. Elas não apenas influenciam seu entorno imediato, mas também desempenham um papel crucial na evolução do cosmos. Essas galáxias são testemunhas do passar do tempo, levando consigo as marcas de eventos cósmicos que moldaram a história do universo. O legado das galáxias de fogo não se limita ao científico, elas também deixaram uma marca em nossa cultura, desde a literatura até o cinema. Seu esplendor tem sido uma fonte de inspiração para gerações. À medida que a ciência avança, essas galáxias continuam fascinando e desafiando nossa compreensão, lembrando-nos de que o universo sempre tem mais surpresas reservadas para aqueles que se atrevem a olhar para cima. Assim, junte-se a nós nesta viagem através das galáxias de fogo, onde cada estrela e cada explosão nos contam uma história que transcende o tempo e o espaço, levando-nos aos confins do universo e além. As galáxias de fogo são como as estrelas do espetáculo cósmico, brilhantes e cheias de energia, mas o que as torna tão especiais? Para entender isso, é fundamental conhecer sua essência. Uma galáxia de fogo, também chamada de galáxia ativa, é um vasto conjunto de estrelas, poeira e gás que emite uma quantidade surpreendente de energia. Mas, de onde vem toda essa energia? A resposta reside em seu núcleo. No coração de muitas dessas galáxias, encontra-se um buraco negro supermassivo, uma entidade tão densa que nem a luz pode escapar de sua atração gravitacional. Imagine um enorme redemoinho que absorve tudo ao seu redor. À medida que o material se aproxima, aquece e começa a brilhar intensamente, criando um espetáculo de luzes no espaço, o que faz com que essas galáxias sejam visíveis mesmo a grandes distâncias. Os componentes de uma galáxia de fogo são fascinantes. Principalmente são compostas de estrelas, gás e poeira, mas o que realmente as distingue é a forma como interagem entre si. O gás e a poeira que orbitam em seu interior não são simplesmente elementos isolados. Estão em um constante jogo de atração e repulsão, como peças de um quebra-cabeça cósmico que se ajustam umas às outras. Esse movimento e a energia liberada no processo são o que lhes dá seu brilho distintivo. Uma das características mais intrigantes das galáxias de fogo é sua capacidade de formar novas estrelas. Em seu núcleo, a intensa pressão e temperatura geram as condições perfeitas para que o hidrogênio se funde e se torne hélio. O primeiro passo no nascimento de uma estrela. Mas, por que isso é tão importante? Cada vez que uma estrela nasce, são liberadas quantidades colossais de energia, que por sua vez alimentam o ambiente galáctico. É um ciclo interminável de criação e destruição. Mas nem tudo é luz e esplendor. As galáxias de fogo também enfrentam desafios. A matéria escura, uma substância invisível que compõe a maior parte do universo, desempenha um papel crucial em sua estrutura. Embora não possamos vê-la nem tocá-la, sua influência é palpável. Age como um esqueleto cósmico, mantendo unidas as galáxias e afetando seu movimento e evolução. Pensemos no ciclo de vida de uma galáxia de fogo. Assim como um organismo vivo, começa sua existência, passa por diferentes etapas e eventualmente pode chegar ao seu fim. Ao longo de bilhões de anos, essas galáxias podem mudar radicalmente, tornando-se estruturas mais complexas ou, em alguns casos, até se extinguindo. Mas, o que determina seu destino? As explosões de supernovas são outro fenômeno fascinante que merece atenção. Quando uma estrela massiva chega ao final de sua vida, explode em uma supernova, liberando uma quantidade incrível de energia e material ao espaço. Esse evento não é apenas espetacular, mas também vital para a química do universo. Os elementos pesados que se criam durante essas explosões se dispersam e enriquecem o meio interestelar, alimentando futuras gerações de estrelas e planetas. As interações entre galáxias de fogo são igualmente intrigantes. Imagine dois gigantes cósmicos dançando no vasto cenário do universo, aproximando-se e fundindo-se. Essas colisões podem desencadear uma série de eventos, desde a formação de novas estrelas até a criação de buracos negros ainda mais massivos. Cada encontro muda o destino das galáxias envolvidas, adicionando outra camada de complexidade à sua evolução. A busca por galáxias de fogo não é apenas um exercício acadêmico, mas uma aventura emocionante.
Os astrônomos utilizam uma variedade de ferramentas e tecnologias, como telescópios de última geração e observatórios espaciais, para localizar e estudar esses fenômenos. Da Terra, observamos o cosmos com uma mistura de curiosidade e espanto, tentando desvendar os segredos que escondem as galáxias de fogo. À medida que exploramos o universo, encontramos exemplos notáveis dessas galáxias, cada uma com suas próprias características únicas. Galáxias como M87 e Centauros têm capturado a atenção dos cientistas por sua impressionante atividade e seus buracos negros supermassivos. Essas galáxias não são apenas um testemunho dos processos cósmicos, mas também nos oferecem pistas sobre a história e evolução do universo. Ao tentar entender como se formam as galáxias de fogo, nos aprofundamos em um mundo de teorias e especulações. Existem diferentes posturas sobre os processos que dão origem a essas galáxias ativas. Algumas sugerem que se formam a partir da fusão de galáxias menores, enquanto outras afirmam que o material que cai em um buraco negro pode ser a chave. Cada teoria traz uma peça do quebra-cabeça, ajudando-nos a visualizar a complexidade do cosmos. As galáxias de fogo não apenas impactam seu entorno imediato, têm um papel crucial na evolução do universo como um todo. Sua energia e matéria influenciam a formação de estruturas maiores, como aglomerados de galáxias, e sua atividade pode afetar a distribuição da matéria em grande escala. É como se essas galáxias fossem os arquitetos do cosmos, moldando a paisagem do universo com sua energia vibrante. Finalmente, embora as galáxias de fogo pareçam distantes e inalcançáveis, seu estudo nos conecta com a essência mesma do universo. Nos convidam a questionar nosso lugar no cosmos e a refletir sobre a imensidão do desconhecido. À medida que continuamos explorando, percebemos que cada resposta gera novas perguntas. E assim, o mistério das galáxias de fogo continua vivo, brilhando na escuridão do espaço. Se você está gostando desta viagem pelo universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Obrigado por fazer parte desta odisseia espacial. O que realmente faz as galáxias de fogo serem tão fascinantes? Para responder a essa pergunta, primeiro devemos nos aprofundar no conceito de energia. Imagine um vasto oceano de luz e calor no qual as galáxias de fogo chapoteiam com uma intensidade que supera nossa imaginação. Essas galáxias, também conhecidas como galáxias ativas, são como faróis brilhantes no escuro universo, emitindo uma energia surpreendente que nos convida a explorar sua natureza. A energia que emitem as galáxias de fogo provém de diversas fontes. Mas o núcleo dessas galáxias é onde ocorre a mágica. No coração de uma galáxia ativa, encontramos um buraco negro supermassivo, um monstro cósmico capaz de devorar matéria a uma velocidade vertiginosa. Mas como essa matéria se transforma em energia tão poderosa? Quando o gás e a poeira caem em direção ao buraco negro, aquecem-se a temperaturas extremas, gerando radiação que se irradia para o espaço na forma de luz e outros comprimentos de onda. Esse fenômeno é semelhante a como uma fogueira brilha intensamente quando adicionamos mais lenha. Ao falar de energia, não podemos deixar de lado a notável diversidade de formas em que se manifesta. Desde a radiação de micro-ondas até os raios-x, cada tipo de energia nos conta uma história única sobre a galáxia de fogo que a emite. Imagine que cada comprimento de onda é como uma cor em uma paleta, e os cientistas são artistas que usam essa paleta para pintar um quadro do que acontece nessas galáxias. O que essas diferentes radiações nos revelam sobre o comportamento das galáxias de fogo? O poder da espectroscopia é fundamental nesse processo. Através da espectroscopia, os astrônomos podem decompor a luz em seus componentes básicos, como se estivessem separando as cores de um arco-íris. Cada linha no espectro atua como uma impressão digital que revela a composição química da galáxia, sua temperatura e seu movimento. Não é surpreendente pensar que, através de uma simples análise de luz, podemos obter tanta informação sobre algo tão distante? À medida que nos aprofundamos na energia das galáxias de fogo, é importante considerar o impacto que tem em seu entorno. A radiação intensa não afeta apenas a própria galáxia, mas também influencia o gás e a poeira circundantes. Esses elementos podem ser empurrados ou aquecidos, o que pode, por sua vez, desencadear a formação de novas estrelas. Aqui ocorre um ciclo fascinante. A energia da galáxia ativa alimenta a criação de novas estrelas, que depois podem se tornar novas fontes de energia.
mas o que acontece quando uma galáxia de fogo interage com outras galáxias. Esse processo é como uma dança cósmica, onde as forças gravitacionais podem fazer com que as galáxias se fundam ou se aproximem. Durante essas interações, a energia gerada pode ser ainda mais intensa. Imaginemos duas fogueiras que se aproximam. A faísca que surge pode ser ainda mais brilhante do que as chamas individuais. Assim, a energia das galáxias de fogo pode aumentar dramaticamente, criando fenômenos espetaculares como explosões de formação estelar. Não podemos esquecer que, embora essas galáxias sejam poderosas, também estão sujeitas às leis da física. Com o tempo, até mesmo as galáxias de fogo podem perder parte de sua energia e atividade. É um ciclo natural, onde a energia que uma vez brilhou intensamente eventualmente se dissipa. Isso levanta uma pergunta intrigante. Essas galáxias podem reativar-se após um período de inatividade? A resposta é sim, mas depende de vários fatores, como o ambiente e as interações com outras galáxias. À medida que os cientistas continuam estudando as galáxias de fogo, perceberam que sua energia não é apenas fascinante, mas também crucial para compreender o universo como um todo. A forma como essas galáxias liberam energia pode fornecer pistas sobre a evolução do cosmos e a formação de estruturas em grande escala. Não é surpreendente pensar que o estudo de uma galáxia distante pode nos ajudar a desvendar os mistérios do nosso próprio universo? Em conclusão, a energia das galáxias de fogo é um tema apaixonante que nos convida a explorar além do nosso mundo. Cada brilho de luz e cada forma de radiação são janelas para a história do universo, contando-nos segredos sobre seu passado e seu futuro. À medida que continuamos investigando e descobrindo, percebemos que o cosmos está cheio de surpresas, e as galáxias de fogo são uma das mais intrigantes. Você imagina o que mais a energia dessas galáxias nos revelará nos anos vindouros? Você já se perguntou o que acontece no coração de uma galáxia de fogo? No centro dessas enigmáticas estruturas cósmicas, encontram-se buracos negros supermassivos, verdadeiros titãs que exercem uma força gravitacional tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Essas forças colossais são fundamentais para entender como funcionam as galáxias ativas e como afetam o ambiente ao seu redor. Imagine um redemoinho em uma tempestade, onde as correntes de ar giram com tanta força que tudo o que se aproxima é absorvido. Assim é como atua um buraco negro supermassivo. No caso de uma galáxia de fogo, esse redemoinho não é apenas um fenômeno isolado. É o motor que impulsiona a atividade galáctica. À medida que materiais como gás e poeira se aproximam do buraco negro, eles se aquecem e emitem radiação intensa. Essa energia é o que faz com que as galáxias de fogo brilhem com tanta força no universo. É fascinante pensar na quantidade de matéria que esses buracos negros podem consumir. Estima-se que eles podem devorar a massa de milhões ou até bilhões de estrelas. Mas o que acontece quando um buraco negro engole tanto material? É aqui que a mágica realmente acontece. Ao consumir gás e poeira, o buraco negro não apenas se torna mais massivo, mas também libera enormes quantidades de energia na forma de radiação eletromagnética. Essa energia pode ser tão poderosa que pode influenciar a formação de estrelas e o comportamento do gás circundante. Um buraco negro supermassivo atua como um maestro, guiando os movimentos de tudo ao seu redor. A matéria que cai em direção a ele não o faz de maneira uniforme. Em seu caminho, forma um disco de acreção, um redemoinho de gás quente que gira ao seu redor. Esse disco pode alcançar temperaturas extremas, emitindo radiação no espectro de raios X, o que transforma as galáxias de fogo em fontes brilhantes de luz no universo. Você consegue imaginar poder ver tudo isso da Terra? A luz que emite uma galáxia de fogo pode viajar milhões de anos-luz antes de chegar aos nossos olhos. A relação entre um buraco negro e sua galáxia não é unidirecional. De fato, há uma conexão íntima que vai em ambas as direções. A energia liberada pelo buraco negro pode influenciar a formação de novas estrelas na galáxia. Quando o material é absorvido e a energia é liberada, essa pode aquecer o gás circundante, provocando a formação de novas estrelas. É um ciclo fascinante de criação e destruição, onde o buraco negro atua como um catalisador na evolução de sua galáxia. No entanto, nem tudo é harmonia nessa relação. Às vezes, a energia liberada pode ser tão extrema que pode desencorajar a formação de novas estrelas, criando um equilíbrio delicado.
Esse fenômeno é importante para entender por que algumas galáxias de fogo são mais brilhantes e ativas do que outras. A atividade do buraco negro pode variar, provocando diferenças notáveis no comportamento das galáxias que os abrigam. Você já se perguntou como os cientistas podem estudar esses buracos negros tão distantes? Eles utilizam telescópios de última geração que são capazes de captar a luz e a radiação que emitem. A espectroscopia é uma ferramenta-chave nesse processo, pois permite aos astrônomos analisar a luz dessas galáxias de fogo e obter informações sobre sua composição. Temperatura e movimento. É como desmontar um quebra-cabeça cósmico, onde cada peça de informação ajuda a compreender a natureza desses colossos. Os buracos negros supermassivos não são apenas um fenômeno isolado no universo. Foi descoberto que quase todas as grandes galáxias contêm um em seu núcleo. Isso levanta perguntas intrigantes sobre a origem e a evolução das galáxias. As galáxias se formaram primeiro e depois os buracos negros. Ou foi o contrário? Esse é um mistério que os astrônomos continuam tentando resolver. E cada descoberta nesse campo nos aproxima mais de entender nossa própria história cósmica. À medida que exploramos mais sobre esses buracos negros, nos deparamos com a necessidade de redefinir o que sabemos sobre a gravidade e o espaço. A influência de um buraco negro em sua galáxia é tão poderosa que pode afetar a rotação e a forma da própria galáxia. Imagine que o buraco negro é como um grande peso no centro de uma esfera, deformando sua estrutura e criando um efeito em tudo ao seu redor. Em conclusão, os buracos negros supermassivos são peças-chave no quebra-cabeça do universo. Eles não são apenas responsáveis pela energia que emana das galáxias de fogo, mas também desempenham um papel crucial na formação estelar e na dinâmica galáctica. À medida que continuamos a explorar o cosmos, cada vez mais segredos sobre esses enigmáticos titãs são revelados. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar buscando respostas, e cada nova revelação sobre os buracos negros nos aproxima um passo mais de compreender a vasta e complexa rede de interconexões que formam nosso universo. A luz das galáxias de fogo é um fenômeno fascinante que tem intrigado cientistas e amantes do cosmos por igual. Mas como sabemos o que há em seu interior? A resposta está na radiação e na espectroscopia. Duas ferramentas fundamentais que nos permitem analisar a luz que nos chega do mais profundo do universo. Isso nos ajuda a desvendar os segredos desses gigantes cósmicos e a entender como funcionam. Quando observamos uma galáxia de fogo, o que realmente estamos vendo é a luz que emite. Mas o que isso significa em termos científicos? A luz é, na verdade, uma forma de energia, e cada tipo de luz tem sua própria impressão digital que nos diz algo sobre sua origem. Por exemplo, a luz visível que nossos olhos podem captar é apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético. Existem outros tipos de luz, como ondas de rádio, raio-x e luz ultravioleta, que também contêm informações valiosas sobre as galáxias. Como a luz se relaciona com a composição de uma galáxia? Imagine que a luz é como uma canção. Cada nota representa um elemento diferente. Quando os astrônomos analisam a luz que provém de uma galáxia de fogo, estão ouvindo essa canção e tentando identificar cada uma das notas. Isso é feito através de um processo chamado espectroscopia, que decompõe a luz em seus diferentes comprimentos de onda. Ao fazer isso, os cientistas podem identificar quais elementos químicos estão presentes e em que quantidades. E que tipo de informação podemos obter dessa luz? Por exemplo, a luz pode revelar a temperatura das estrelas e do gás na galáxia, assim como a velocidade com que se movem. Isso é crucial, já que as galáxias de fogo são lugares de intensa atividade, onde as estrelas nascem e morrem em um ciclo sem fim. Ao estudar a luz, os astrônomos podem obter pistas sobre como e por que essas galáxias são tão dinâmicas. Quando uma galáxia de fogo emite luz, não o faz de maneira uniforme. Em seu núcleo, onde se encontra um buraco negro supermassivo, gera-se uma grande quantidade de energia. Essa energia se traduz em radiação que pode ser detectada por telescópios. A luz que emite uma galáxia ativa pode variar em intensidade e cor, o que, por sua vez, indica a presença de diferentes fenômenos, como a formação de novas estrelas ou a interação com outras galáxias. A espectroscopia também nos permite observar o efeito Doppler na luz das galáxias. Esse efeito ocorre quando um objeto se move em direção a nós ou se afasta, fazendo com que a luz mude de cor. Se uma galáxia está se afastando, a luz se desloca para o vermelho e se está se aproximando para o azul.
Isso não apenas nos ajuda a medir a velocidade das galáxias, mas também fornece informações sobre sua expansão no universo. À medida que os astrônomos observam mais galáxias de fogo, percebem que existem padrões na radiação que emitem. Alguns desses padrões estão relacionados à idade da galáxia, à quantidade de matéria que contém e à sua história de formação. Por exemplo, uma galáxia jovem pode emitir mais luz no espectro ultravioleta, enquanto uma mais madura poderia brilhar intensamente no infravermelho. A luz também pode nos contar sobre a química do gás interestelar que rodeia as galáxias de fogo. Esse gás, que pode parecer vazio, está cheio de elementos que são o resultado da vida e morte de estrelas. Cada explosão de supernova, cada estrela que se apaga, deixa uma marca nesse gás. Ao analisar a luz que emite, podemos entender como esses elementos se distribuem e como influenciam o ambiente galáctico. As galáxias de fogo não estão sozinhas no universo. Interagem entre si, e a luz que nos chega dessas interações é crucial para entender seu comportamento. Quando duas galáxias se encontram, a energia liberada pode ser enorme, e a luz resultante pode ser um indicativo dessas colisões. Os astrônomos utilizam essa luz para estudar como essas interações afetam a formação de estrelas e a evolução das galáxias. Através da espectroscopia, também podemos descobrir a presença de buracos negros no núcleo das galáxias de fogo. A luz que emitem pode mudar drasticamente em função da atividade desses buracos negros. Quando devoram matéria, geram uma imensa quantidade de energia que se traduz em radiação intensa. Assim, a luz se torna uma testemunha silenciosa dos processos que ocorrem no coração dessas galáxias. A tecnologia moderna revolucionou a forma como capturamos e analisamos a luz das galáxias de fogo. Os telescópios de última geração são capazes de captar comprimentos de onda que antes eram invisíveis para nós, abrindo uma nova janela para o universo. Graças a essas ferramentas, conseguimos ampliar nosso conhecimento sobre a composição e o comportamento dessas fascinantes galáxias. Você já se perguntou como seria ver o espectro de uma galáxia de fogo em tempo real? Imagine um arco-íris, mas em vez de cores, há informações sobre a velocidade das estrelas, a temperatura do gás e os elementos químicos presentes. Essa é a magia da espectroscopia. Transforma a luz em dados que os cientistas podem interpretar e utilizar para desenvolver uma compreensão mais profunda do universo. Por último, a luz e a espectroscopia nos lembram que o universo é um vasto palco onde cada galáxia de fogo tem sua própria história a contar. Cada vez que olhamos para o céu e observamos uma galáxia ativa, estamos recebendo uma mensagem que viajou milhões de anos para chegar até nós. E graças à ciência, temos as ferramentas necessárias para desvendar essa mensagem e entender melhor o cosmos em que vivemos. Alguma vez você olhou para o céu estrelado e se perguntou como nascem as estrelas? Nas galáxias de fogo, esse processo é um verdadeiro espetáculo cósmico. As galáxias ativas não apenas brilham intensamente, mas também são fábricas de novas estrelas. Mas como isso acontece? Quais fatores fazem com que as estrelas surjam em meio a tanto caos? A formação de estrelas nas galáxias de fogo começa com a matéria que se agrupa em nuvens densas. Essas nuvens são compostas principalmente de gás e poeira, uma mistura que se assemelha à névoa espessa em um dia nublado. À medida que essas nuvens colapsam sob sua própria gravidade, começam a se aquecer. Esse fenômeno é semelhante a como um balão de ar se aquece quando é comprimido. Mas o que acontece quando a temperatura dessas nuvens atinge um ponto crítico? Quando a temperatura se eleva o suficiente? Ocorrem reações nucleares no núcleo da nuvem, dando origem a uma nova estrela. Esse momento é crucial, pois marca o nascimento de uma estrela que, por sua vez, influenciará seu entorno. Nas galáxias de fogo, esse processo ocorre a um ritmo acelerado. Mas o que faz com que essas galáxias sejam tão especiais em comparação com outras? Nas galáxias ativas, a intensa radiação e o calor gerados por seu núcleo, onde habita um buraco negro supermassivo, desempenham um papel fundamental. Esse buraco negro não apenas consome matéria, mas também irradia energia que aquece o gás e a poeira circundantes, favorecendo a formação de novas estrelas. Imagine um enorme farol no meio da escuridão, iluminando tudo ao seu redor e criando as condições perfeitas para que novas estrelas surjam. A quantidade de gás disponível é outra peça do quebra-cabeça. Nas galáxias de fogo, encontra-se uma abundante reserva de gás frio, que é essencial para o nascimento de estrelas. Sem esse gás, que se comporta como o ingrediente secreto em uma receita, a formação estelar seria severamente limitada.
Mas por que há tanto gás nessas galáxias? As galáxias de fogo costumam estar em um estado de interação constante com outras galáxias. Esse toque galáctico provoca a fusão de nuvens de gás e poeira, reunindo mais matéria que pode dar origem a novas estrelas. É como se dois rios se unissem, criando um fluxo mais poderoso. Esse fenômeno não apenas alimenta a formação estelar, mas também pode desencadear explosões de atividade estelar. As estrelas recém-formadas não são apenas luzes no céu. Têm um impacto significativo em seu entorno. Ao nascer, emitem fortes ventos estelares e radiação que podem dispersar o gás circundante, afetando outras nuvens de matéria. Esse processo é semelhante a como uma explosão pode dispersar folhas em uma floresta. Assim, o ciclo de vida das estrelas se torna um motor que alimenta a atividade galáctica. A interação dessas novas estrelas com sua galáxia-mãe pode dar origem ao que se conhece como populações estelares. Essas populações se agrupam em diferentes regiões da galáxia, e sua distribuição pode revelar muito sobre a história da galáxia. Mas como sabemos disso? Como os astrônomos podem desvendar os segredos dessas estrelas? Os astrônomos utilizam a espectroscopia, uma técnica que lhes permite analisar a luz que emitem as estrelas. Ao estudar as diferentes cores e padrões na luz, podem determinar a composição, temperatura e idade das estrelas. Esse processo é semelhante a analisar as impressões digitais de uma pessoa. Cada estrela tem seu próprio perfil que ajuda a contar sua história. No entanto, nem todas as estrelas nascem da mesma maneira. Nas galáxias de fogo, há diferentes tipos de formação estelar, desde explosões rápidas e violentas até processos mais lentos e sutis. Esse dinamismo é o que torna essas galáxias tão fascinantes para os cientistas. Como essas estrelas se comportam à medida que envelhecem? As estrelas mais massivas vivem vidas curtas e espetaculares, culminando em explosões de supernovas que enriquecem o meio interestelar com novos elementos. Isso cria um ciclo contínuo, onde os elementos pesados gerados por uma estrela que explode são utilizados para formar novas estrelas e planetas. Esse ciclo de vida estelar é fundamental para a evolução das galáxias de fogo. No final, a formação de estrelas nas galáxias de fogo é uma dança cósmica, um processo interconectado que revela a natureza dinâmica do universo. Cada estrela que nasce é uma nova oportunidade para compreender melhor não apenas sua galáxia, mas também o cosmos em sua totalidade. Não é surpreendente pensar que cada brilho no céu é o resultado de bilhões de anos de história? Assim, da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se de que por trás de cada estrela há um relato de formação e evolução. Um lembrete da magnífica complexidade do universo e sua interminável capacidade de criar. Nas galáxias de fogo, essa criação nunca para, e cada momento no tempo cósmico é uma celebração da vida estelar. Você sabia que o universo está cheio de um componente misterioso que não podemos ver, mas que desempenha um papel crucial na estrutura das galáxias de fogo? Essa substância é a matéria escura. Mas o que é realmente a matéria escura? E por que é tão importante nas galáxias de fogo? Para entender, é útil pensar em uma festa. Imagine que você está em uma grande celebração, onde todos estão se divertindo, mas há um grupo de pessoas que não pode ser visto. No entanto, você sente sua presença porque as luzes piscam e a música muda de ritmo. Essa é a influência da matéria escura no universo. Está lá, mas não podemos vê-la diretamente. A matéria escura constitui a maior parte da massa no universo. Apesar de não emitir luz nem energia, sua gravidade afeta as estrelas e galáxias ao seu redor. Mas como sabemos que existe? Os cientistas observaram como as estrelas se movem dentro das galáxias. Acontece que as estrelas nas bordas das galáxias giram a velocidades surpreendentes, muito mais rápido do que se esperaria se considerássemos apenas a matéria visível. Essa discrepância sugere que há algo mais, algo que está exercendo sua influência sobre elas. É como se você tivesse um redemoinho na água que não pode ver, mas que definitivamente está afetando a forma como as correntes fluem. No caso das galáxias de fogo, a matéria escura desempenha um papel ainda mais interessante. Essas galáxias são extremamente ativas e estão cheias de energia. A matéria escura ajuda a mantê-las unidas, permitindo que as enormes forças gravitacionais geradas por seus buracos negros supermassivos atuem de forma equilibrada. Sem a matéria escura, essas galáxias poderiam desmoronar, como um castelo de cartas que perde sua base. Mas como se forma a matéria escura e de onde vem? A verdade é que os cientistas ainda estão tentando desvendar esse mistério.
Há várias teorias, algumas das quais sugerem que a matéria escura poderia ser composta por partículas que nunca detectamos, chamadas WIMPs, ou até mesmo que poderia ser uma forma de energia escura. No entanto, o que realmente importa é que, sem a matéria escura, a estrutura do universo como a conhecemos seria completamente diferente. As galáxias de fogo, com seus buracos negros supermassivos no centro, são um laboratório natural para estudar a matéria escura. À medida que essas galáxias se formam e evoluem, os astrônomos podem observar como a matéria escura interage com a matéria visível. Isso se assemelha a observar como um ímã atrai e organiza limalhas de ferro ao seu redor, revelando padrões invisíveis. Além disso, a matéria escura também influencia a formação de novas estrelas dentro dessas galáxias. A gravidade da matéria escura pode ajudar a agrupar gás e poeira, levando à formação de novos sistemas estelares. Mas o que acontece quando essas estrelas explodem ao final de suas vidas? As supernovas liberam enormes quantidades de energia e material ao espaço, criando um ciclo que alimenta a atividade da galáxia. Esse ciclo é como uma grande linha de montagem cósmica, onde a matéria escura desempenha um papel essencial em cada etapa. É fascinante pensar que, embora não possamos ver a matéria escura, seu impacto no universo é inegável. As galáxias de fogo são um lembrete de que há muito mais no cosmos do que nossos olhos podem captar. A matéria escura pode ser invisível, mas seu efeito é como o vento, não o vemos, mas sentimos sua força. A busca por entender a matéria escura nos leva a nos perguntar sobre seu possível papel na evolução futura do universo. À medida que as galáxias de fogo continuam se fundindo e evoluindo, a matéria escura também pode mudar, afetando como as galáxias se formam e se destroem. Poderia ser que algum dia descobramos uma maneira de ver ou medir a matéria escura diretamente? As possibilidades são infinitas. O estudo da matéria escura e sua relação com as galáxias de fogo também levou a novas tecnologias e métodos de pesquisa. Telescópios e detectores de partículas estão sendo projetados para buscar indícios dessa substância misteriosa. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender o universo em sua totalidade. É uma jornada emocionante que tem o potencial de mudar nossa compreensão da física e da cosmologia. A matéria escura nos convida a continuar explorando e nos perguntando sobre o universo. Cada resposta que encontramos abre a porta para novas perguntas. E no caso das galáxias de fogo, seu estudo não apenas nos ajuda a entender como funcionam, mas também nos oferece uma janela para os segredos mais profundos do cosmos. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que há muito mais do que simplesmente estrelas e planetas. Há um vasto oceano de matéria escura que sustenta e dá forma a tudo o que vemos. As galáxias de fogo são apenas uma das muitas manifestações dessa intrincada rede cósmica. E embora ainda não tenhamos todas as respostas, a cada dia nos aproximamos um pouco mais de desvendar os mistérios do universo. As galáxias de fogo são verdadeiros titãs do cosmos, e sua evolução é uma história fascinante que abrange milhões de anos. Como esses colossos se transformam com o tempo? Cada galáxia de fogo, como um ser vivo, tem seu próprio ciclo de vida, uma trajetória que começa em seu nascimento e se estende até sua morte. Mas o que isso realmente significa? Primeiro, consideremos como nascem essas galáxias. No vasto oceano do espaço, há nuvens de gás e poeira que, sob a influência da gravidade, começam a colapsar. Esse colapso não é instantâneo, é um processo que pode levar milhões de anos. À medida que a matéria se agrupa, aquece-se e novas estrelas se formam. Mas nem todas as estrelas são iguais. Algumas são explosivas, brilhantes e de vida curta, enquanto outras são menores e podem viver bilhões de anos. Assim começa a vida de uma galáxia de fogo, um vertiginoso balé de formação estelar. Com o tempo, essas novas estrelas começam a interagir entre si. Algumas se aproximam o suficiente para se fundirem, criando estrelas ainda maiores e mais brilhantes. Mas o que acontece quando uma estrela explode em uma supernova? Essa explosão não apenas marca o fim da vida de uma estrela, mas também enriquece o ambiente galáctico com elementos pesados, como carbono e oxigênio, que são essenciais para a formação de novas estrelas e planetas. Dessa forma, uma galáxia de fogo se alimenta de sua própria história, reciclando-se constantemente. À medida que as galáxias de fogo crescem, seu entorno também é afetado. A gravidade desempenha um papel crucial em sua evolução, atraindo matéria das galáxias vizinhas. Mas o que ocorre quando duas galáxias de fogo se encontram?
A colisão desses colossos é um espetáculo cósmico, onde as estrelas podem ser arrancadas de suas órbitas ou até se fundirem em um novo tipo de galáxia. Esse processo pode levar bilhões de anos, mas no final elas se transformam em algo novo, como uma fênix que renasce das cinzas. No entanto, nem tudo é caos nessas interações. As galáxias de fogo também podem formar aglomerados, onde a gravidade mantém unidas várias galáxias. Esses aglomerados podem ser como grandes comunidades de estrelas, onde as galáxias colaboram e se influenciam mutuamente. Nesse sentido, poderia-se dizer que o futuro de uma galáxia de fogo não depende apenas de si mesma, mas também de suas vizinhas. O ciclo de vida de uma galáxia de fogo não se detém em sua juventude. Com o tempo, o combustível para a formação de novas estrelas começa a se esgotar. As supernovas se tornam menos frequentes, e as novas estrelas demoram mais para se formar. Nesse ponto, a galáxia entra em uma fase mais tranquila. Mas é realmente o fim? Não necessariamente. Em vez de se extinguir, algumas galáxias de fogo podem se tornar galáxias elípticas, onde o brilho se transforma em um suave resplendor, um lembrete de seu glorioso passado. A evolução das galáxias de fogo também é influenciada pela misteriosa matéria escura. Essa substância invisível interfere na forma como as galáxias se agrupam e se comportam. Embora não possamos vê-la, sua presença é crucial. Como isso se relaciona com a evolução de nossa própria galáxia? A Via Láctea, como muitas outras, está em constante interação com a matéria escura, e isso afeta como se desenvolve ao longo do tempo. À medida que essas galáxias envelhecem, algumas podem até atrair matéria de seu entorno. Nesse sentido, poderíamos pensar nelas como velhos sábios que, à medida que os anos passam, acumulam mais e mais conhecimento, na forma de estrelas e planetas. Cada galáxia tem sua própria história para contar, e sua evolução é uma narrativa que se desenrola ao longo de bilhões de anos. A era final de uma galáxia de fogo é, em muitos sentidos, um canto do cisne. Quando finalmente se esgota seu combustível, as estrelas deixam de se formar e a galáxia esfria. No entanto, esse processo não é um fim absoluto. A história de uma galáxia pode continuar através dos restos do que foi, criando novas estruturas no universo. Talvez se torne parte de um aglomerado galáctico ou até mesmo em uma nova galáxia em formação. A evolução das galáxias de fogo nos oferece uma visão impressionante do universo. Cada ciclo de vida é um lembrete de como tudo está interconectado. As forças cósmicas que moldam essas galáxias são as mesmas que influenciam nosso planeta e a nós mesmos. Ao estudar essas magníficas estruturas, não apenas aprendemos sobre o cosmos, mas também sobre nossa própria existência. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada ponto de luz que você vê pode ser uma galáxia de fogo em sua própria jornada de transformação. A evolução dessas galáxias não é apenas um relato de tempo e espaço, mas uma narrativa de vida, morte e renascimento que ressoa através do universo. As supernovas são um dos espetáculos mais impressionantes do universo. Quando uma estrela massiva chega ao final de sua vida, ela se torna uma supernova, uma explosão tão poderosa que pode superar o brilho de bilhões de estrelas juntas. Mas, que papel desempenham essas explosões nas galáxias de fogo? Para entender isso, é fundamental explorar como elas intervêm em sua dinâmica e química. As galáxias de fogo, por sua natureza ativa, são ambientes onde as supernovas não são apenas eventos isolados, mas parte do ciclo vital da própria galáxia. Imagine um ateliê de arte agitado, onde cada artista deixa sua marca na obra final. Assim, cada supernova que explode em uma galáxia de fogo não apenas ilumina o cosmos, mas também adiciona elementos essenciais à matéria que rodeia a estrela. Como ocorre esse fenômeno? Quando uma estrela explode, libera no espaço uma grande quantidade de elementos pesados como carbono, oxigênio e ferro, que são fundamentais para a formação de novos corpos celestes. Você sabia que esses elementos são a base de tudo o que conhecemos? Sem as supernovas, não teríamos os materiais necessários para formar planetas ou mesmo a vida como a conhecemos. Cada vez que uma estrela explode, ela está semeando o cosmos com os ingredientes necessários para novas gerações de estrelas, planetas e, em última instância, vida. Esse ato de criação e destruição é um ciclo contínuo que mantém as galáxias de fogo vibrantes e cheias de atividade. A energia liberada durante uma supernova é impressionante. Em questão de dias, uma estrela que normalmente brilha fracamente pode se tornar uma das fontes de luz mais brilhantes do universo.
Mas como essa energia se traduz no contexto de uma galáxia de fogo? A explosão de uma supernova pode gerar ondas de choque que viajam pela galáxia, comprimindo nuvens de gás e poeira. Esse processo é crucial, pois pode desencadear a formação de novas estrelas. Assim, cada supernova não é apenas um fim, mas também um novo começo. Além disso, as supernovas influenciam a dinâmica da galáxia. Sua energia e os materiais que liberam podem alterar as trajetórias de outras estrelas e nuvens de gás na galáxia. Imagine que cada explosão é como uma pedra lançada em um lago. As ondas geradas afetam tudo ao seu redor. Isso pode levar à formação de novas estruturas dentro da galáxia, como aglomerados estelares e regiões de formação de estrelas. Mas, como as supernovas se relacionam com o buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia de fogo? À medida que as estrelas massivas explodem e se tornam supernovas, algumas delas podem deixar para trás núcleos que colapsam em buracos negros. Esses buracos negros não são apenas fascinantes por si mesmos, mas também desempenham um papel importante na evolução da galáxia. A matéria que cai em direção ao buraco negro pode emitir enormes quantidades de energia, o que, por sua vez, pode influenciar a atividade de toda a galáxia. A relação entre supernovas e buracos negros é um claro exemplo de como tudo no universo está interconectado. As explosões de supernovas podem enriquecer o gás interestelar, que depois pode ser atraído pelo buraco negro, criando um ciclo em que a morte de uma estrela dá vida a outras. Esse processo perpetua a atividade nas galáxias de fogo, mantendo-as em constante transformação. À medida que observamos essas galáxias, os astrônomos também notaram padrões na frequência e no tipo de supernovas que ocorrem. Algumas galáxias de fogo são mais propensas a experimentar explosões de supernovas devido à sua alta taxa de formação estelar. Isso significa que, nesses ambientes, as supernovas são quase uma parte da paisagem cotidiana. Você consegue imaginar viver em um lugar onde as explosões de supernovas fossem tão comuns quanto as tempestades elétricas na Terra? Por outro lado, há galáxias onde as supernovas são mais raras. Isso pode estar relacionado à quantidade de matéria disponível para formar novas estrelas. Nesses casos, a química do gás intergaláctico pode ser bastante diferente, resultando em menos supernovas e, portanto, menos elementos pesados dispersos no espaço. Isso levanta uma pergunta intrigante: como a atividade das supernovas afeta a evolução geral de diferentes galáxias? A história das supernovas e das galáxias de fogo é um lembrete de que o universo é um lugar dinâmico e em constante mudança. As supernovas não são apenas eventos espetaculares. São parte de um delicado equilíbrio que determina como as galáxias se formam e evoluem. Assim, cada vez que uma estrela explode em uma galáxia de fogo, ela está contribuindo para um vasto ciclo cósmico que está em andamento há bilhões de anos. À medida que avançamos em nossa compreensão dessas explosões, também percebemos que as supernovas nos oferecem uma janela para o passado do universo. Ao estudar as supernovas e seus restos, os cientistas podem obter informações sobre a história da matéria e da energia em nosso cosmos. Que segredos as supernovas nos revelarão no futuro? Sem dúvida, continuarão a ser um tema fascinante de pesquisa. Na próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada estrela é uma história esperando para ser contada. E entre essas histórias, as supernovas brilham com uma luz especial, lembrando-nos de que, no vasto universo, a morte de uma estrela pode ser o começo de algo maravilhoso. A dança entre a criação e a destruição nas galáxias de fogo é um testemunho da beleza e complexidade do cosmos. Um processo que continua a se entrelaçar em um ciclo interminável de vida estelar. As galáxias de fogo são verdadeiros titãs cósmicos, e suas interações são como um balé celestial no vasto palco do universo. Como essas impressionantes estruturas galácticas podem influenciar umas às outras? A resposta pode ser tão fascinante quanto o próprio universo. Neste viagem, exploraremos como as galáxias de fogo colidem e se fundem, criando uma dança de energia e matéria que ressoa através do espaço. Considere a imagem de dois gigantes em uma pista de dança. Quando se aproximam, seus movimentos não são apenas um espetáculo, são uma manifestação da força e da energia que emitem de seus núcleos. Quando duas galáxias de fogo se encontram, suas forças gravitacionais começam a atraí-las, como ímãs cósmicos. Este encontro não é um simples toque, é um evento que pode desencadear uma série de reações em cadeia que afetam tudo ao seu redor. Você consegue imaginar como seria estar no meio de uma colisão galáctica?
Quando uma galáxia de fogo encontra outra, não apenas se atraem, também interagem de maneiras inesperadas. A gravidade pode fazer com que uma galáxia perca parte de sua matéria, que pode ser absorvida pela sua companheira. É como se uma galáxia estivesse roubando um pouco da energia da outra. Esse processo de roubo é chamado de canibalismo galáctico. Não é curioso pensar que as galáxias podem ser tão vorazes quanto os predadores na Terra? O resultado dessas interações nem sempre é destrutivo. Muitas vezes, as galáxias em colisão podem se fundir, criando uma nova e maior galáxia. Esse processo de fusão é semelhante à união de dois rios caudalosos. A água de ambos se mistura, formando um curso ainda mais poderoso. Dessa forma, as galáxias de fogo não apenas se destroem, mas também podem criar novas estruturas cósmicas que, por sua vez, abrigarão novas estrelas e planetas. Mas o que acontece com as estrelas que já existem nessas galáxias durante uma colisão? A resposta é fascinante. A pressão e a violência dessas interações podem desencadear a formação de novas estrelas. A matéria fria e densa se comprime, e no caos da colisão, novas estrelas podem nascer. Esse fenômeno pode parecer um ato de criação em meio à destruição, uma maravilha da natureza que lembra que a vida pode surgir da adversidade. As galáxias de fogo também são como os jogadores de um jogo cósmico, onde cada movimento tem consequências. Quando uma galáxia se aproxima de outra, não apenas afeta sua própria estrutura, mas também a do entorno. As ondas de choque que se produzem durante essas interações podem influenciar a formação de outras galáxias próximas, tornando o universo um lugar ainda mais dinâmico. Quem poderia imaginar que apenas um encontro poderia ter um impacto tão significativo no cosmos? Além disso, neste jogo de interações galácticas, é preciso considerar a matéria escura. Este componente invisível e misterioso desempenha um papel fundamental em como as galáxias se agrupam e se movem. É como se a matéria escura fosse a cola que une as galáxias, mantendo-as no lugar enquanto dançam pelo universo. Sem ela, o comportamento das galáxias de fogo seria muito mais caótico e desorganizado. As interações também têm um lado sombrio. No centro de muitas galáxias de fogo, os buracos negros supermassivos estão em ação. Durante as colisões, esses buracos negros podem atrair matéria de maneira voraz, alimentando-se dela e, no processo, emitindo enormes quantidades de energia. Isso pode resultar na criação de jatos de radiação que são lançados através do espaço, transformando as galáxias em faróis de luz na escuridão do cosmos. Você consegue imaginar como seria observar um espetáculo de luz tão poderoso a partir de um planeta próximo? Frequentemente, essas interações não são eventos isolados. No vasto tecido do universo, um grupo de galáxias pode estar envolvido em uma dança complexa, onde cada uma afeta as outras. Esse fenômeno é conhecido como grupos ou aglomerados de galáxias. Aqui, as galáxias de fogo são como membros de uma grande família cósmica, onde cada membro tem seu próprio papel a desempenhar no equilíbrio do todo. A gravidade entre elas mantém unidas essas famílias galácticas, e suas interações podem dar origem a formações ainda maiores. Nem tudo é caos, no entanto. As interações galácticas também podem ajudar a distribuir elementos e compostos pelo universo. Quando uma galáxia de fogo explode em uma supernova ou interage com outra, pode liberar materiais essenciais que são fundamentais para a formação de novas estrelas e planetas. É como se essas colisões fossem uma espécie de reciclagem cósmica, onde os restos do velho se tornam a matéria-prima para o novo. As galáxias de fogo também são cruciais para entender a história do universo. Ao examinar como interagem e se desenvolvem, os astrônomos podem obter pistas sobre a evolução do cosmos. É como ler um livro que narra a história do nosso universo, onde cada capítulo revela um novo detalhe sobre como se formou e se transformou ao longo do tempo. Cada colisão, cada fusão, é uma página nesse livro cósmico. As galáxias de fogo, com suas interações vibrantes e muitas vezes dramáticas, nos lembram que o universo é um lugar em constante mudança. Não se trata apenas de observar essas maravilhas à distância. Trata-se de entender sua complexidade e a relação que tem entre si. Em cada encontro, há uma história a contar, uma lição a aprender sobre a natureza do cosmos. Finalmente, o estudo das interações galácticas não apenas enriquece nosso conhecimento astronômico, mas também nos convida a refletir sobre nosso lugar no universo. Neste vasto espaço, onde as galáxias se deslocam e se conectam, cada um de nós é um pequeno fragmento de uma história muito maior. A dança das galáxias de fogo nos lembra que,
Embora estejamos separados pela distância, todos estamos interconectados no tecido do cosmos. A busca por galáxias de fogo é uma das aventuras mais fascinantes da astronomia moderna. Desde tempos imemoriais, os humanos olharam para o céu, questionando-se sobre o que há além do nosso pequeno planeta. Como é possível que existam objetos tão distantes, brilhantes e enigmáticos? As galáxias de fogo são um desses mistérios que despertam nossa curiosidade, e entender como as encontramos nos ajuda a desvendar seus segredos. Primeiro, imagine um vasto oceano de estrelas, onde cada estrela brilha como um farol na escuridão. Neste oceano, as galáxias de fogo são como faróis gigantes que emitem uma luz intensa. Mas, como sabemos para onde olhar para encontrá-las? Os astrônomos utilizam uma variedade de métodos que são tão engenhosos quanto surpreendentes. Uma das ferramentas mais poderosas nessa busca é o telescópio. No entanto, não é qualquer telescópio. Para caçar galáxias de fogo, precisamos de telescópios que sejam capazes de captar a luz de comprimentos de onda específicos, muitas vezes invisíveis ao olho humano. A luz visível é apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético. Você sabia que existe luz que não podemos ver, mas que nos fornece informações valiosas sobre o universo? A luz infravermelha e a radiação de raios-x são exemplos disso. Telescópios como o Hubble e o Chandra foram projetados para captar essa luz, revelando galáxias de fogo que de outra forma permaneceriam ocultas. Assim, quando você olha para as imagens do espaço que parecem saídas de um sonho, lembre-se de que há muito mais além do que nossos olhos podem ver. A tecnologia também desempenha um papel crucial nessa busca. Os astrônomos desenvolveram instrumentos sofisticados que podem analisar a luz das galáxias. Isso é conhecido como espectroscopia. Através desse processo, os cientistas podem decompor a luz em suas cores, como um prisma que separa a luz do Sol. Por que isso é tão importante? Porque cada cor revela informações sobre a composição química da galáxia e sua velocidade. Assim, ao estudar o espectro de uma galáxia de fogo, podemos entender como ela se move e quais elementos estão presentes nela. Mas não se trata apenas de olhar e analisar. A busca por galáxias de fogo também envolve a colaboração entre cientistas de todo o mundo. As grandes observações requerem a combinação de esforços de diferentes instituições, telescópios e pesquisadores. É como um quebra-cabeça cósmico, onde cada peça, cada descoberta, ajuda a completar a imagem. Essa comunidade de astrônomos compartilha dados e achados, criando um vasto mosaico de conhecimento sobre essas galáxias. Ao mesmo tempo, a busca por galáxias de fogo tem sido impulsionada pela curiosidade humana. Cada descoberta desperta mais perguntas. Quantas galáxias de fogo existem no universo? Estão todas compostas da mesma maneira? Que mistérios guardam em seu interior? Essas perguntas são o motor que impulsiona os cientistas a continuar explorando e aprendendo. Cada resposta que encontramos apenas gera mais interrogações. Além disso, a busca não se limita ao nosso planeta. As missões espaciais ampliaram nossas capacidades para observar o universo. Telescópios espaciais, que orbitam fora da atmosfera terrestre, evitam a distorção que a atmosfera pode causar. Isso permite que os astrônomos obtenham imagens mais claras e dados mais precisos das galáxias de fogo. O telescópio James Webb, por exemplo, foi projetado para observar em comprimentos de onda infravermelhos, o que lhe permite ver através da poeira cósmica e descobrir galáxias que antes eram invisíveis. A compreensão de como se formam e evoluem essas galáxias também faz parte dessa busca. Cada nova galáxia de fogo que encontramos é uma janela para o passado do universo. Como se comportavam as galáxias há bilhões de anos? Que processos levaram à sua formação? Cada galáxia é como um livro que conta a história de sua própria jornada cósmica. Ao estudar essas histórias, podemos entender melhor a história do próprio universo. Não podemos esquecer o papel crucial dos avanços em informática. Os dados que obtemos das observações são enormes e processá-los requer uma grande quantidade de poder computacional. Algoritmos sofisticados e técnicas de inteligência artificial ajudam os astrônomos a analisar grandes volumes de dados, identificando padrões e anomalias que poderiam passar despercebidos. É como ter um assistente virtual que filtra a informação e te mostra o que há de mais relevante. Nesta busca, também há um elemento de surpresa. Muitas vezes, as descobertas não são o que esperávamos. Galáxias que pensávamos serem semelhantes podem revelar diferenças surpreendentes em sua composição ou comportamento.
Isso nos lembra que o universo é um lugar cheio de surpresas e cada nova galáxia de fogo descoberta tem o potencial de mudar nossa compreensão da astronomia. Então, qual é o futuro da busca por galáxias de fogo? Com cada avanço tecnológico e cada novo telescópio lançado ao espaço, nossas capacidades para explorar o universo aumentam. A curiosidade humana não tem limites. E enquanto houver perguntas a serem respondidas, novas missões e projetos de pesquisa continuarão surgindo. A busca por galáxias de fogo é apenas o começo de uma emocionante aventura que nos levará ao desconhecido. Em resumo, a busca por galáxias de fogo é um esforço coletivo que combina tecnologia, curiosidade e colaboração. Cada descoberta nos aproxima mais de entender o vasto universo em que vivemos. Com cada galáxia que encontramos, não apenas iluminamos o céu, mas também nossas mentes, lembrando-nos de que sempre há mais a aprender e explorar. Que mistérios nos revelarão as galáxias de fogo no futuro? Só o tempo dirá, mas o que é certo é que a busca nunca se deterá. Você sabia que algumas das galáxias mais fascinantes e enigmáticas do universo são conhecidas como galáxias de fogo? Essas estruturas brilham no firmamento como se fossem faróis cósmicos, repletos de surpresas. Mas o que torna essas galáxias tão especiais? Vamos mergulhar no mistério de algumas das mais notáveis. Comecemos com M87, uma das galáxias de fogo mais estudadas. Localizada a cerca de 53 milhões de anos-luz da Terra, M87 abriga um buraco negro supermassivo, que não apenas é gigantesco, mas também foi responsável pela primeira imagem de um buraco negro já capturada pela humanidade. Imagine observar da Terra um olho cósmico que devora tudo ao seu redor. Esse buraco negro é capaz de lançar jatos de energia que viajam a velocidades próximas à da luz, criando uma dança de partículas que iluminam seu entorno. Centaurus é outro exemplo fascinante. Essa galáxia se destaca não só pela sua forma peculiar, mas também pelo núcleo brilhante que emite raios X. Muitas vezes descrita como uma galáxia em colisão, Centaurus A é o resultado da fusão de duas galáxias menores, um processo comparável a um choque de trens cósmicos. Essa fusão gera intensa atividade em seu núcleo, onde novas estrelas nascem e enormes quantidades de energia são liberadas. Outro caso intrigante é a galáxia ativa ARP 220, localizada a cerca de 200 milhões de anos-luz de distância. Ela é famosa pela velocidade impressionante com que forma estrelas, muito mais rápida do que na nossa própria Via Láctea. Mas o que isso realmente significa? Imagine um estaleiro sideral onde estrelas são construídas em ritmo frenético. Esse processo alimenta a atividade de seu buraco negro supermassivo, criando um ciclo de vida galáctica fascinante. Não podemos esquecer da NGC 1068, uma das galáxias ativas mais próximas da Terra. Ela é um verdadeiro espetáculo do que ocorre no coração de uma galáxia de fogo. Possui um disco de gás quente girando em torno de seu buraco negro, e sua luz brilha intensamente em comprimentos de onda que vão do infravermelho aos raios X. É como observar uma obra de arte em constante transformação, onde energia e matéria dançam em um balé cósmico. Mas as galáxias de fogo não são apenas espetáculos visuais, também são laboratórios naturais para a ciência. Ao estudar suas características, astrônomos aprendem sobre a formação e a evolução das galáxias no universo. Você consegue imaginar voltar no tempo e assistir ao nascimento de uma galáxia? É exatamente isso que os pesquisadores tentam fazer ao estudar essas estruturas ativas. Um dos aspectos mais intrigantes dessas galáxias é como elas se comportam em diferentes fases de sua vida. Algumas, como M82, são consideradas galáxias de fogo porque emitem enormes quantidades de luz e energia. Outras, como NGC 1275, apresentam um comportamento mais complexo, com jatos de radiação que se estendem por milhões de anos-luz. Essa diversidade é o que torna a astronomia tão empolgante. Cada galáxia conta sua própria história única. As galáxias de fogo também impactam fortemente seu entorno. Quando interagem com outras galáxias, podem desencadear um fenômeno chamado atividade nuclear. Isso gera explosões de formação estelar e intensa radiação, mudando radicalmente a estrutura das galáxias envolvidas. É um lembrete de que, no vasto universo, tudo está interligado. E o que dizer das galáxias de fogo mais distantes? Galáxias como o Quasar PG 1211-143 mostram como essas estruturas ativas influenciam o cosmos em escalas inimagináveis.
Os quasares são alguns dos objetos mais luminosos do universo, e estudá-los pode revelar como as galáxias se comportavam em épocas muito antigas, quando o universo ainda era jovem. Além disso, as galáxias de fogo nos ajudam a compreender a matéria escura, essa substância misteriosa que constitui grande parte do cosmos. Ao observar como essas galáxias interagem com a matéria escura, os cientistas podem começar a desvendar um dos maiores enigmas da cosmologia. Imagine a matéria escura como o pano de fundo de uma peça teatral. Mesmo invisível, sua presença é essencial para a trama. Cada galáxia de fogo é como um capítulo do livro do universo, com características próprias e singulares. A beleza desses objetos cósmicos está justamente na sua diversidade. De galáxias aparentemente tranquilas a verdadeiras tempestades de atividade, todas têm algo a nos ensinar sobre o cosmos. Por fim, é importante lembrar que a pesquisa sobre galáxias de fogo está em constante evolução. A cada novo telescópio e avanço tecnológico, cientistas descobrem mais sobre esses enigmáticos objetos. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado e se perguntar o que existe lá fora, lembre-se: há galáxias de fogo brilhando na escuridão, esperando para serem exploradas e compreendidas. Essas galáxias nos convidam a ir além do que conhecemos, a questionar e nos maravilhar com a vastidão do universo. Cada descoberta é mais um passo rumo à compreensão do nosso lugar nesse cosmos imenso e surpreendente. As galáxias de fogo têm fascinado cientistas e entusiastas do espaço por gerações, e uma das perguntas que mais intriga é: como se formam essas maravilhas do universo? Para entendê-lo, precisamos explorar várias teorias que surgiram ao longo do tempo. Uma das ideias mais aceitas sugere que as galáxias de fogo nascem da fusão de galáxias menores. Imagine uma dança cósmica, onde as galáxias se entrelaçam, atraídas pela gravidade. Quando essas galáxias se encontram, começam a se fundir, criando uma estrutura maior e mais ativa. Esse processo não apenas gera novas estrelas, mas também alimenta os buracos negros supermassivos em seus núcleos que, por sua vez, liberam enormes quantidades de energia. Mas qual o papel dos gases e da poeira nessa história? No espaço, existem enormes nuvens de gás e poeira que servem como o material básico para a formação de estrelas. Essas nuvens, quando comprimidas pela gravidade, podem colapsar e dar origem a novas estrelas. No caso das galáxias de fogo, a intensa atividade em seus núcleos pode provocar que essas nuvens se aqueçam e se tornem mais instáveis, acelerando o nascimento de novas estrelas. É como se o próprio ambiente da galáxia estivesse projetado para fomentar a criação de estrelas. Outra teoria interessante sugere que as galáxias de fogo podem se formar a partir da acumulação de matéria em regiões do espaço onde a densidade é particularmente alta. Nesses locais, a gravidade atua como um ímã, atraindo gás, poeira e outras galáxias pequenas. Com o tempo, essa matéria se funde e cria uma galáxia ativa. Assim, o universo se torna uma vasta oficina cósmica onde as galáxias são forjadas a partir dos elementos mais simples. A interação com a matéria escura também desempenha um papel crucial nessa história. A matéria escura, que não podemos ver, mas sabemos que existe devido ao seu efeito gravitacional, pode ajudar a guiar e moldar como as galáxias se agrupam. Sem esse componente misterioso, o universo seria um lugar muito diferente, e as galáxias de fogo talvez nunca tivessem existido. Mas o que acontece quando essas galáxias entram em contato com outras? As colisões galácticas podem provocar explosões de atividade. Quando duas galáxias se encontram, suas forças gravitacionais podem desestabilizar o gás e a poeira, provocando uma intensa formação de estrelas. É como misturar duas cores de tinta. A mistura pode produzir tons brilhantes e vivos que antes não existiam. À medida que as galáxias de fogo evoluem, seus núcleos também evoluem. Os buracos negros supermassivos no centro dessas galáxias não são apenas observadores passivos. Influenciam seu entorno, moldando a formação estelar e o fluxo de matéria ao seu redor. Esse processo é um ciclo contínuo de criação e destruição, onde a energia dos buracos negros pode aquecer o gás circundante e evitar que ele esfrie o suficiente para formar novas estrelas. No entanto, nem tudo é um ciclo de criação. Às vezes, os buracos negros se tornam monstros que devoram tudo o que se aproxima demais. Esse fenômeno pode levar à criação de jatos de material que são lançados ao espaço a velocidades impressionantes. Esses jatos não são apenas espetaculares, mas também têm um impacto significativo na evolução da galáxia.
Um aspecto que muitas vezes é negligenciado é o papel que a gravidade desempenha na formação das galáxias de fogo. A gravidade atua como um maestro nessa complexa dança cósmica, guiando a dança das galáxias e garantindo que cada estrela e cada buraco negro tenha seu lugar no palco. Sem a gravidade, a própria estrutura do universo seria muito diferente. Além disso, há teorias que sugerem que as galáxias de fogo podem se formar em resposta à atividade do ambiente. Por exemplo, a radiação de outras galáxias pode aquecer o gás na galáxia de fogo, o que, por sua vez, pode ativar a formação estelar. Esse fenômeno ressalta a interconexão do cosmos, onde cada ação tem uma reação. À medida que os cientistas continuam explorando esses temas, mais perguntas surgem. Quais outros fatores poderiam influenciar a formação dessas galáxias? Poderiam existir condições específicas que favoreçam o nascimento de galáxias de fogo em certas regiões do universo? A busca por respostas nos leva a uma jornada fascinante pelo cosmos, onde cada descoberta abre a porta para novos mistérios. Com o avanço da tecnologia e das ferramentas de observação, os astrônomos estão começando a desvendar os segredos das galáxias de fogo. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender como se formam e evoluem essas estruturas cósmicas. Assim, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada uma dessas luzes pode ser parte de uma galáxia de fogo, com sua própria história de criação, destruição e transformação. O universo é um lugar dinâmico e surpreendente, onde as galáxias de fogo brilham como faróis de atividade e energia na imensidão do espaço. As galáxias de fogo são como grandes fábricas cósmicas, onde a matéria se transforma em energia de maneiras extraordinárias. Mas, qual é o papel delas no vasto universo que habitamos? À medida que exploramos essa pergunta, descobrimos que as galáxias de fogo são fundamentais para entender a evolução do cosmos. Não são apenas pontos de luz no céu, são motores que impulsionam a criação e destruição de matéria, influenciando o ambiente cósmico em grande escala. Uma galáxia de fogo pode ser vista como uma estrela em um oceano de escuridão. Sua intensa atividade não apenas ilumina seu próprio entorno, mas também afeta outras galáxias ao seu redor. Você consegue imaginar como uma faísca pode acender um fogo em uma floresta seca? Da mesma forma, a energia liberada por essas galáxias pode provocar mudanças dramáticas no tecido do universo que as rodeia. A interação entre galáxias de fogo e outras estruturas cósmicas é fascinante. Quando uma galáxia ativa encontra uma mais tranquila, pode provocar uma espécie de dança cósmica. Essa dança pode dar origem à formação de novas estrelas ou até mesmo à criação de buracos negros. Não é incrível pensar que essas interações podem ser o catalisador da vida estelar no universo? A influência das galáxias de fogo se estende além de seu próprio entorno. Sua energia pode afetar a formação de galáxias vizinhas, alterando sua trajetória e evolução. Imagine uma pedra lançada em um lago tranquilo. As ondas que se geram afetam todo o lago. Assim, a energia de uma galáxia ativa cria ondas de mudança que se propagam pelo cosmos. Mas como se traduz essa energia em algo tangível? As galáxias de fogo são verdadeiras fábricas de elementos pesados. Através de suas explosões e processos de formação estelar, geram elementos como o carbono e o oxigênio, que são essenciais para a vida. É como se essas galáxias fossem oleiros cósmicos, moldando a matéria que eventualmente formará planetas e, potencialmente, vida. À medida que nos aprofundamos na história do universo, descobrimos que as galáxias de fogo também desempenharam um papel crucial na reconfiguração da estrutura do cosmos. Sua energia não apenas cria, mas também destrói. As explosões de supernovas, que são o resultado da morte de estrelas nessas galáxias, liberam enormes quantidades de energia e matéria ao espaço. Isso não apenas nutre o meio interestelar, mas também pode desencadear a formação de novas estrelas em regiões próximas. As galáxias de fogo também são faróis que iluminam o caminho para o futuro do universo. Ao estudar sua energia e comportamento, os cientistas podem compreender melhor como o cosmos se desenvolverá nos próximos bilhões de anos. O que nos reserva o futuro? Através de seus ciclos de vida, essas galáxias oferecem pistas sobre a evolução de todo o universo. É interessante considerar como a energia das galáxias de fogo afeta até mesmo as galáxias mais distantes. Sua influência é como um eco que ressoa ao longo do espaço e do tempo. Esse eco pode se manifestar na forma de uma maior formação de estrelas ou na criação de novas galáxias.
mostrando que a atividade de uma galáxia ativa pode ter repercussões em escalas cósmicas. Nesse contexto, a pesquisa sobre as galáxias de fogo se torna uma busca para entender o passado, o presente e o futuro do universo. Cada observação e cada descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os mistérios de como se formou e como evoluirá tudo o que conhecemos. As galáxias de fogo são, sem dúvida, peças-chave nesse quebra-cabeça cósmico. A relação entre essas galáxias e o resto do universo é um lembrete de que tudo está interconectado. Cada estrela, cada planeta e cada galáxia são parte de um grande tecido cósmico que continua a evoluir. Ao compreender o papel das galáxias de fogo, começamos a ver o universo não como um lugar estático, mas como um organismo vivo que respira e muda constantemente. Além disso, sua energia é um recurso inestimável para os cientistas. Ao estudar sua luz, podemos aprender sobre a composição química do universo e sua evolução. É como ler as páginas de um livro antigo que narra a história do nosso cosmos. Cada galáxia de fogo tem uma história única e, ao unir essas histórias, obtemos um relato muito maior. A energia das galáxias de fogo também tem implicações na busca por vida em outros planetas. Ao compreender como criam e distribuem os elementos fundamentais para a vida, podemos identificar melhor os lugares no universo onde poderiam existir condições adequadas para a vida, que outros mundos poderiam estar esperando para serem descobertos graças à influência dessas galáxias. Finalmente, ao refletir sobre o impacto das galáxias de fogo no universo, é crucial reconhecer que seu estudo não é apenas uma questão de curiosidade científica. Trata-se de compreender nosso lugar no cosmos. Quem somos em comparação com esses titãs cósmicos? A resposta a essa pergunta pode mudar nossa percepção da existência e da nossa própria história. As galáxias de fogo nos ensinam que somos parte de algo muito maior e fascinante. Assim, ao olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada luz brilhante pode ser um lembrete das galáxias de fogo que moldaram o universo e que, através de sua energia, continuam a influenciar o destino do cosmos. As galáxias de fogo não são apenas maravilhas do espaço, mas também as arquitetas do nosso universo. O que são os quasares e por que geram tanto espanto no mundo da astronomia? Para entender, primeiro devemos pensar na imensidão do universo. Imagine um farol aceso na escuridão. Esse farol é um quasar, brilhando intensamente do coração de uma galáxia distante. Mas o que o torna tão especial? A resposta está na energia que emite. Os quasares são algumas das fontes de luz mais brilhantes que conhecemos, e sua luz pode viajar milhões de anos-luz até chegar aos nossos telescópios. Agora, de onde vem toda essa energia? No núcleo de cada quasar encontra-se um buraco negro supermassivo, um monstro cósmico que devora tudo o que se aproxima demais. À medida que o material cai em direção ao buraco negro, aquece-se a temperaturas extremas, emitindo radiação em todas as direções, resultando em um brilho ofuscante. Esse processo é como uma enorme máquina de energia, onde cada pequeno pedaço de matéria que é consumido se transforma em luz e outras formas de energia, fazendo com que o quasar brilhe intensamente. Os quasares não são apenas fascinantes por sua luminosidade, mas também por seu impacto no cosmos. Acredita-se que sejam uma etapa crucial na evolução das galáxias. Quando uma galáxia passa por um período de grande atividade, o buraco negro em seu núcleo pode se tornar um quasar. Esse processo não apenas transforma a galáxia anfitriã, mas também afeta seu entorno. O potente vento que emana dos quasares pode influenciar a formação de novas estrelas em galáxias vizinhas, atuando como um gigantesco motor cósmico que molda a estrutura do universo. A observação de quasares tem sido uma jornada incrível para os astrônomos. Você consegue imaginar poder olhar para trás no tempo? Quando observamos um quasar, na verdade estamos vendo luz que viajou durante bilhões de anos. Isso significa que estamos vendo como era o universo em seus primeiros momentos, quando as galáxias estavam em plena formação. Cada quasar é como uma cápsula do tempo, revelando segredos sobre o passado do cosmos. De certa forma, os quasares são como as primeiras luzes de uma cidade que começa a despertar. Representam um período de intensa atividade onde a criação e a destruição coexistem. Mas e quanto à sua localização? Os quasares não estão distribuídos uniformemente pelo universo. Muitas vezes, encontram-se no centro de galáxias que estão em colisão ou em processo de fusão. Isso sugere que a interação entre galáxias pode ser um catalisador para a formação desses objetos brilhantes.
A diversidade de quasares é surpreendente. Alguns são extremamente brilhantes, enquanto outros são menos luminosos, mas ainda impressionantes. Essa variabilidade se deve a diferentes fatores, como a quantidade de material que está sendo devorado pelo buraco negro ou a inclinação do disco de acreção que rodeia o buraco negro. Cada quasar tem sua própria história para contar, e cada um deles nos oferece pistas sobre a natureza dos buracos negros e a evolução galáctica. Mas existe um limite para a quantidade de energia que um quasar pode emitir? A resposta é complexa. Em teoria, há um ponto em que um buraco negro não pode absorver mais material sem que sua energia se descontrole. Isso pode levar a uma espécie de apagão, onde o quasar deixa de brilhar. No entanto, esse processo é extremamente raro e ainda é objeto de estudo para os cientistas. Os quasares também desempenharam um papel importante na história da astronomia. Na década de 1960, os astrônomos começaram a identificar esses objetos estranhos e brilhantes. No início, não sabiam o que eram. Com o tempo, perceberam que eram galáxias muito distantes com buracos negros supermassivos em seu centro. Essa descoberta mudou nossa compreensão do universo e abriu novas portas para a pesquisa astronômica. Um aspecto intrigante dos quasares é sua relação com a matéria escura. Embora não possamos ver a matéria escura diretamente, sabemos que está presente em grandes quantidades no universo. Os quasares podem servir como marcadores para nos ajudar a entender como essa misteriosa matéria está distribuída no cosmos. Ao observar como a luz de um quasar se curva ao passar perto de grandes concentrações de matéria escura, os astrônomos podem mapear sua distribuição. A busca por quasares não para. Com o avanço da tecnologia, os telescópios estão se tornando cada vez mais potentes, permitindo que os cientistas descubram quasares mais distantes e fracos. Cada novo quasar encontrado é uma oportunidade para aprender mais sobre a história do universo e sua evolução. Em resumo, os quasares são um fenômeno fascinante que nos oferece uma janela para o passado do cosmos. Não são apenas faróis brilhantes na escuridão, mas também indicadores de processos cósmicos complexos e dinâmicos. A exploração desses objetos continuará desafiando nossas percepções sobre o universo e revelando novos mistérios que ainda estão por ser descobertos. À medida que avançamos em nossa compreensão, cada quasar nos lembrará que, na vasta imensidão do cosmos, sempre há mais a aprender. As galáxias de fogo têm uma história fascinante que remonta aos primórdios da astronomia. Como é possível que algo tão distante e aparentemente inalcançável tenha capturado a curiosidade da humanidade por tanto tempo? Para entender seu impacto, devemos retroceder no tempo, a épocas em que o céu noturno era um mistério indecifrável. Desde os antigos gregos que contemplavam as estrelas e as chamavam de estrelas errantes, até os astrônomos modernos que utilizam telescópios potentes, a busca por conhecimento sobre o cosmos tem sido uma constante em nossa história. No século XIX, o termo galáxia começou a ganhar vida. Com o telescópio de grande aumento, os cientistas começaram a descobrir que não estávamos sozinhos no universo. Você sabia que nossa Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias? Em meio a essa vasta coleção, as galáxias de fogo se destacam por seu brilho e atividade. Mas quando foi a primeira vez que se identificou uma galáxia ativa? Tudo começou com a observação de objetos no céu que pareciam mais brilhantes do que as estrelas normais. Os astrônomos começaram a classificar essas maravilhas celestiais, e assim, a história das galáxias de fogo começou a tomar forma. Com o avanço das tecnologias e o desenvolvimento de novas ferramentas de observação, como o espectroscópio, abriu-se uma nova janela para o universo. Este instrumento permite decompor a luz em suas cores básicas, revelando assim a composição das galáxias. Você consegue imaginar poder ver o universo como um arco-íris de informações? A espectroscopia tornou-se uma ferramenta essencial para identificar as características das galáxias de fogo, desde sua temperatura até sua velocidade de rotação. Mas nem tudo foi um caminho fácil. Houve momentos de confusão e debate entre os cientistas. São realmente galáxias de fogo o que estamos observando, ou são apenas ilusões ópticas? As primeiras décadas do século XX foram marcadas pela controvérsia, com astrônomos como Edwin Hubble, que finalmente demonstrou que essas galáxias eram mais do que simples pontos de luz. Eram estruturas complexas e vibrantes. Hubble, com seu famoso telescópio, abriu um novo capítulo na astronomia, revelando o vasto mundo das galáxias ativas.
À medida que avançamos no tempo, as galáxias de fogo começaram a ser reconhecidas não apenas por sua beleza, mas também por sua energia. A década de 1950 foi testemunha de um auge na pesquisa sobre essas galáxias. Com a descoberta dos quasares, perceberam que algumas dessas galáxias eram fontes de energia extremamente poderosas, capazes de emitir mais luz do que bilhões de estrelas juntas. Como é possível que algo tão distante possa ser tão brilhante? O interesse pelas galáxias de fogo não se limitou apenas à comunidade científica. A cultura popular também começou a refletir essa fascinação. Filmes, livros e séries de televisão começaram a explorar conceitos de galáxias ativas e buracos negros, levando o mistério do universo ao público em geral. Mas que impacto teve isso em nossa percepção do cosmos? As galáxias de fogo tornaram-se símbolos da exploração e da descoberta, inspirando gerações a olhar para cima e perguntar o que mais há lá fora. Durante a segunda metade do século XX, o lançamento de satélites e telescópios espaciais revolucionou nossa compreensão do universo. Com o telescópio espacial Hubble, os astrônomos puderam observar galáxias de fogo com uma clareza sem precedentes. Essa era de descobertas permitiu aos cientistas não apenas ver mais longe, mas também olhar para trás no tempo. Você sabia que algumas das galáxias que observamos hoje existiram há bilhões de anos? Cada imagem é, em si mesma, uma janela para o passado, um vislumbre da história do universo. No entanto, a busca por conhecimento sobre as galáxias de fogo não para. Com a chegada de novos telescópios e tecnologias, os astrônomos continuam desvendando os segredos que essas galáxias guardam zelosamente. A pesquisa atual se concentra em entender como essas galáxias interagem entre si e como suas dinâmicas influenciam o universo como um todo. Que perguntas o futuro nos reserva sobre essas maravilhas cósmicas? Ao longo dos anos, foram documentados casos notáveis de galáxias de fogo que deixaram uma marca na história da astronomia. Galáxias como M87, conhecida por seu buraco negro supermassivo, tornaram-se protagonistas na narrativa do universo. Cada descoberta relacionada a essas galáxias é como uma peça de um quebra-cabeça, contribuindo para uma imagem mais ampla de como o cosmos funciona. A história das galáxias de fogo é, em última análise, uma história de curiosidade humana. Desde os antigos astrônomos que olhavam para o céu até os cientistas de hoje que utilizam tecnologia de ponta, a busca por respostas nos levou a entender um pouco mais sobre nosso lugar no universo. Mas, quanto mais nos resta descobrir, a resposta a essa pergunta nos motiva a continuar explorando, a continuar perguntando. Enquanto refletimos sobre o legado das galáxias de fogo, é importante lembrar que cada descoberta é apenas o começo. A história dessas galáxias está em constante evolução, e a cada nova observação, mais perguntas se abrem. Neste vasto universo, as galáxias de fogo continuam brilhando, lembrando-nos de que há muito mais além do que podemos ver e compreender. Você está pronto para continuar explorando e descobrir o que o futuro nos reserva? As galáxias de fogo são como faróis na imensidão do cosmos, mas o que nos reserva o futuro desses titãs cósmicos? À medida que os cientistas continuam explorando o universo, surgem perguntas fascinantes sobre como essas galáxias se comportarão nos próximos bilhões de anos. Elas poderão continuar brilhando com a mesma intensidade que hoje em dia ou enfrentarão um destino incerto? Uma das principais preocupações gira em torno da vida dos buracos negros supermassivos que residem no coração dessas galáxias. Com o tempo, esses gigantes consumirão material ao seu redor e, à medida que os recursos se esgotam, sua atividade pode mudar drasticamente. O que acontecerá quando os núcleos dessas galáxias deixarem de ser tão ativos? Poderíamos estar testemunhando o ocaso de um espetáculo cósmico, onde o brilho das galáxias de fogo se desvanece lentamente, transformando-se em galáxias mais tranquilas e menos luminosas. A formação de novas estrelas nessas galáxias também é um tema de interesse. Atualmente, as galáxias de fogo são fábricas de estrelas, mas o que ocorrerá quando se esgotarem os materiais necessários para criar novas estrelas? Sem o combustível adequado, essas galáxias podem entrar em um estado de letargia estelar. Assim como uma cidade pode se tornar deserta ao não contar com recursos, uma galáxia também pode enfrentar um futuro sombrio se não conseguir continuar criando estrelas. No entanto, a história não termina aí. A interação entre galáxias de fogo é um fenômeno que pode mudar seu destino.
As colisões e fusões entre galáxias são eventos dramáticos que não apenas alteram a estrutura das galáxias envolvidas, mas também podem dar origem a novos núcleos galácticos ativos. Então, essas interações inesperadas poderiam revitalizar uma galáxia de fogo em declínio? A resposta parece ser um rotundo sim. A dança cósmica entre galáxias pode resultar em um ressurgimento de atividade, lembrando-nos que o universo é um lugar dinâmico e em constante mudança. O futuro das galáxias de fogo também se entrelaça com o mistério da matéria escura. Essa substância invisível, que compõe a maior parte da massa do universo, desempenha um papel crucial na estrutura das galáxias. À medida que os cientistas continuam desvendando os segredos da matéria escura, podemos nos perguntar: como isso influenciará o destino das galáxias de fogo? Pode ser que as interações da matéria escura com a matéria normal determinem se essas galáxias podem continuar ativas ou se, ao contrário, cairão na inatividade. Nesse contexto, a tecnologia e as novas ferramentas de observação estão se tornando aliados cruciais. Os telescópios de última geração e as missões espaciais estão ampliando nossa capacidade de observar galáxias de fogo e seus fenômenos associados. Graças a esses avanços, os astrônomos podem rastrear o comportamento dessas galáxias em tempo real. Mas que descobertas o futuro nos reserva? Talvez estejamos à beira de entender como as galáxias de fogo evoluem e se transformam de maneiras que ainda não conseguimos imaginar. As simulações por computador também estão desempenhando um papel fundamental em nossa compreensão do futuro das galáxias de fogo. Ao criar modelos detalhados de como essas galáxias interagem e evoluem, os cientistas podem prever quais mudanças ocorrerão nos próximos bilhões de anos. Poderemos ver na tela o futuro dessas galáxias, como se fôssemos espectadores em um filme cósmico. A curiosidade humana não se limita ao que está por vir. Ela também se estende a como as galáxias de fogo afetam seu entorno. Sua influência pode ser profunda, desde a formação de novas galáxias até o estabelecimento de estruturas maiores no universo. À medida que essas galáxias continuam sua jornada pelo cosmos, é provável que continuem desempenhando um papel crucial na evolução do universo. Que papel elas desempenharão na história cósmica que ainda está por ser escrita? A busca por respostas sobre as galáxias de fogo também toca em temas filosóficos. À medida que exploramos o futuro desses titãs galácticos, nos deparamos com a pergunta sobre nossa própria existência no vasto cosmos. O que significa para nós, como seres humanos, observar e compreender essas maravilhas do espaço? Cada descoberta sobre as galáxias de fogo não apenas enriquece nosso conhecimento, mas também nos conecta mais profundamente com o universo. Em conclusão, o futuro das galáxias de fogo é um campo cheio de possibilidades. Desde a evolução dos buracos negros supermassivos até a formação de novas estrelas, passando pelas interações galácticas e o impacto da matéria escura. Cada aspecto nos oferece um vislumbre dos mistérios que ainda restam por resolver. A curiosidade e a exploração são os motores que nos impulsionam a continuar indagando no vasto cosmos. Assim, enquanto observamos o brilhante espetáculo das galáxias de fogo, também estamos escrevendo nossa própria história no universo. A aventura apenas começa, e seu desfecho promete ser tão fascinante quanto a própria jornada. As galáxias de fogo capturaram a imaginação de cientistas, artistas e sonhadores ao longo dos anos. Por que um fenômeno tão distante teve um impacto tão profundo em nossa cultura? A resposta reside na maneira como essas galáxias, brilhantes e ativas, nos oferecem uma janela para o vasto universo e a história do nosso próprio lar cósmico. Quando olhamos para o céu e contemplamos as estrelas, estamos vendo o reflexo de um universo cheio de dinâmicas complexas e misteriosas. E as galáxias de fogo são as estrelas mais brilhantes nesse cenário. Desde a antiguidade, as civilizações olharam para as estrelas com espanto, criando mitos e lendas para explicar sua existência. Imagine um antigo astrônomo, sentado sob um céu estrelado, observando um brilho intenso que parece se mover. Para ele, isso poderia ser um sinal dos deuses, uma manifestação de forças além de sua compreensão. Hoje em dia, graças à ciência, sabemos que essas luzes podem ser galáxias de fogo, alimentadas por buracos negros supermassivos. Mas como nossa percepção dessas maravilhas cósmicas mudou ao longo dos séculos? As galáxias de fogo não são apenas um fenômeno astronômico. Influenciaram obras de arte, literatura e cinema. Pensemos nos filmes de ficção científica que nos levam a explorar mundos distantes.
Quantas vezes vimos imagens de galáxias brilhantes na tela grande? Essas representações não são apenas visualmente impactantes, mas também nos convidam a refletir sobre nosso lugar no universo. Cada vez que vemos uma galáxia de fogo na ficção, estamos lembrando que há mais além do que conhecemos, que o cosmos é um lugar de infinita criatividade. No âmbito científico, o estudo das galáxias de fogo revolucionou nossa compreensão da física. Ao investigar como funcionam, os cientistas chegaram a entender melhor conceitos como a gravidade e a energia. Por exemplo, a energia que emitem essas galáxias pode ser comparável à de bilhões de sóis juntos. Essa descoberta desafiou nossas ideias sobre a matéria e a energia, levando-nos a repensar o que sabemos sobre o universo. Cada nova descoberta nos aproxima de uma verdade mais profunda sobre a própria existência. Os quasares, uma das manifestações mais brilhantes das galáxias de fogo, fascinaram os astrônomos desde sua descoberta. Esses objetos são tão distantes e luminosos que serviram como faróis para explorar as primeiras etapas do universo. Que história contam? Falam de um tempo em que o universo era jovem e agitado, repleto de atividade e formação estelar. Ao estudar quasares, os cientistas não apenas aprendem sobre o passado, mas também podem projetar como pode ser o futuro do cosmos. A influência cultural das galáxias de fogo também se estende à filosofia. Ao refletir sobre a vastidão do universo e a insignificância do nosso planeta em comparação, enfrentamos perguntas existenciais. O que significa ser humano em um universo tão expansivo? Essas questões deram origem a numerosas teorias filosóficas e espirituais. A busca por respostas levou gerações a explorar não apenas o céu, mas também seu próprio ser. As galáxias de fogo têm sido fonte de inspiração para artistas de todos os âmbitos, desde pinturas até música. Sua beleza e mistério foram capturados em diversas formas de expressão. Como se pode traduzir a imensidão do cosmos em uma sinfonia? Artistas tentaram plasmar essa sensação de espanto e maravilha, criando obras que nos transportam a lugares distantes e nos convidam a sonhar. No entanto, nem tudo é beleza e espanto. As galáxias de fogo também podem ser um lembrete da fragilidade do nosso planeta. Ao estudar suas dinâmicas e os efeitos dos buracos negros, os cientistas estão alertando sobre as forças cósmicas que podem afetar nossa própria galáxia. A Via Láctea. Estamos preparados para entender nosso lugar em um universo tão imprevisível? A ciência nos fornece ferramentas para fazê-lo, mas também levanta questões sobre nossa sobrevivência e o futuro da humanidade. No campo da divulgação científica, as galáxias de fogo serviram como uma ponte entre a ciência e o público em geral. Programas de televisão, documentários e vídeos do YouTube levaram esse fascinante tema às massas, despertando o interesse pela astronomia. Como podemos tornar esses conceitos complexos acessíveis e emocionantes para todos? A resposta reside em contar histórias, em transformar dados científicos em narrativas que ressoem com a experiência humana. À medida que continuamos explorando o universo, a importância das galáxias de fogo só crescerá. Com cada nova missão espacial e cada telescópio avançado, nos aproximamos de descobrir mais sobre esses gigantes cósmicos. Que segredos ainda nos aguardam? A curiosidade humana é insaciável, e a exploração do cosmos é uma das aventuras mais emocionantes que podemos empreender. As galáxias de fogo também têm sido protagonistas na construção de uma comunidade global de cientistas e entusiastas. Colaborações internacionais permitiram que pesquisadores de diferentes partes do mundo compartilhassem suas descobertas e trabalhassem juntos para desvendar os mistérios do universo. Que papel essa comunidade desempenhará no futuro? A união de mentes brilhantes é essencial para avançar em nossa compreensão do cosmos. Em resumo, a fascinação pelas galáxias de fogo vai além da ciência. Nos convida a explorar, a questionar e a sonhar. Lembra-nos que somos parte de um universo vasto e misterioso, cheio de maravilhas e segredos a serem descobertos. Enquanto continuamos olhando para o céu, é importante que levemos conosco não apenas o conhecimento, mas também o espanto e a curiosidade que nos impulsionam a seguir explorando. As galáxias de fogo, com sua beleza e poder, nos lembram que a jornada em direção ao conhecimento nunca termina e que sempre haverá mais a descobrir na vasta escuridão do cosmos. As galáxias de fogo capturaram a imaginação de muitas pessoas, mas também deram origem a uma série de mitos e conceitos errôneos que podem confundir até os mais curiosos. Elas realmente são tão destrutivas quanto o nome sugere? Ou há mais do que parece?
Vamos desmistificar algumas das crenças mais comuns sobre essas fascinantes estruturas do universo. Um dos mitos mais populares é que as galáxias de fogo são como enormes explosões no espaço, prontas para devorar tudo ao seu redor. No entanto, isso não é totalmente verdade. Embora se caracterizem por sua intensa atividade e energia, seu comportamento não é simplesmente destrutivo. Na realidade, muitas dessas galáxias estão em um processo constante de formação, onde o nascimento de novas estrelas é tão comum quanto a morte das antigas. Assim, mais do que serem destrutivas, são fábricas cósmicas de criação. A ideia de que as galáxias de fogo são perigosas para o nosso planeta é outro mito que merece ser esclarecido. Algumas pessoas pensam que, se uma galáxia ativa se aproximasse de nós, poderíamos estar em perigo. Mas a realidade é que essas galáxias estão a milhões de anos-luz de distância. A imensidão do universo faz com que, embora possam ser poderosas, não representem uma ameaça direta para nós. É como se você estivesse observando um vulcão em uma ilha distante. Você pode admirá-lo, mas não sente o calor. Um conceito errôneo que muitos têm é que todas as galáxias de fogo são iguais. Na realidade, há uma incrível diversidade entre elas. Algumas são mais ativas do que outras. E sua energia pode se manifestar de diferentes maneiras. Por exemplo, enquanto algumas galáxias de fogo emitem radiação na forma de raios X, outras podem ser mais brilhantes no espectro de luz visível. Isso é como um arco-íris de atividade galáctica, onde cada galáxia tem sua própria paleta de cores e características. E quanto à matéria escura? Muitas pessoas acreditam que é um fenômeno obscuro e misterioso que se associa exclusivamente às galáxias de fogo. Embora a matéria escura desempenhe um papel crucial na estrutura do universo, não se limita a essas galáxias. Ela está presente em todo o cosmos e afeta a gravidade e o movimento de todas as galáxias, não apenas das mais ativas. É como o ar que não vemos, mas que está presente em todos os lugares, influenciando o que acontece ao nosso redor. A relação entre buracos negros supermassivos e as galáxias de fogo também tem sido objeto de mitos. Muitas vezes se diz que esses buracos são comedores insaciáveis que devoram tudo o que se aproxima. Embora seja verdade que eles podem atrair matéria para si, também são responsáveis pela criação de algumas das estruturas mais belas do universo. Em vez de serem apenas destrutivos, são motores de criação galáctica, ajudando a moldar as galáxias ao longo de sua evolução. Outra crença comum é que as explosões de supernovas nas galáxias de fogo são eventos catastróficos que arrasam tudo ao seu redor. Embora essas explosões sejam espetacularmente energéticas e possam ter efeitos em seu ambiente imediato, também são fundamentais para a criação de novos elementos no universo. Cada supernova é como um artista que, ao final de sua vida, espalha cores vibrantes na tela do cosmos, enriquecendo o espaço com elementos que darão origem a novas estrelas e planetas. Alguns pensam que as galáxias de fogo estão completamente isoladas, sem interação com outras galáxias. No entanto, no vasto oceano do universo, as interações são a norma. Essas galáxias podem se fundir, alimentar-se mutuamente e até roubar estrelas. A dinâmica entre elas é como uma dança cósmica complexa, onde cada passo pode ter repercussões no ambiente galáctico. Surge a pergunta sobre se realmente podemos observar as galáxias de fogo em ação. Muitos acreditam que só são visíveis durante certos eventos espetaculares. Mas a verdade é que, graças aos avanços em tecnologia e telescópios, podemos estudar sua atividade de maneira contínua. Os astrônomos são como detetives do cosmos, utilizando ferramentas sofisticadas para desvendar os segredos dessas galáxias e compreender seu comportamento. É curioso pensar que, embora o conhecimento sobre as galáxias de fogo tenha avançado muito, ainda há muitas perguntas sem resposta. Algumas pessoas acreditam que já sabemos tudo sobre elas, mas no mundo da ciência, cada resposta muitas vezes leva a novas perguntas. A exploração do universo é uma jornada interminável, onde cada descoberta abre a porta a um mar de novas possibilidades. A fascinação pelas galáxias de fogo não se limita apenas aos cientistas. Essas estruturas deixaram uma marca na cultura popular, inspirando filmes, livros e obras de arte. No entanto, muitas vezes são representadas de maneira exagerada ou imprecisa. É importante distinguir entre a realidade científica e a ficção criativa, para apreciar verdadeiramente o que essas galáxias representam no contexto do universo.
A ideia de que as galáxias de fogo são simplesmente fenômenos astronômicos distantes é outro mito. Na realidade, seu estudo tem implicações profundas para nossa compreensão do universo e nosso lugar nele. Cada galáxia ativa nos conta uma história sobre a evolução do cosmos, e ao estudar essas histórias, também estamos explorando nossa própria existência no vasto cenário do universo. Por fim, não podemos ignorar a importância da educação e da divulgação científica. Muitos dos mitos sobre as galáxias de fogo provêm da falta de informação ou de mal-entendidos. Ao compartilhar conhecimentos e tornar a ciência acessível, podemos ajudar a desfazer esses mitos e fomentar uma apreciação mais profunda pela maravilha do universo. As galáxias de fogo são um lembrete de que o cosmos é um lugar cheio de mistérios. Ao questionar o que sabemos e aprender mais sobre elas, não estamos apenas explorando o universo, mas também desafiando nossas percepções e ampliando nossa compreensão do que significa fazer parte deste vasto e impressionante cosmos. As galáxias de fogo são um verdadeiro enigma do universo, um espetáculo de energia e luz que nos convida a explorar os segredos cósmicos mais profundos. Ao observá-las, encontramos um espelho do nosso próprio ser, refletindo a luta entre a criação e a destruição. Que legado nos deixam essas majestosas entidades cósmicas? Qual é o seu papel no vasto teatro do universo? Refletamos sobre seu significado. As galáxias de fogo não são apenas grupos de estrelas brilhantes. São fábricas cósmicas de energia e matéria. Através de sua radiação intensa, nos contam histórias da formação de novas estrelas e da morte de antigas. Cada brilho de luz é um sussurro do passado, um eco de eventos que ocorreram há bilhões de anos. Não é impressionante pensar que, ao observá-las, estamos vislumbrando momentos que já não existem? A jornada das galáxias de fogo através do tempo é um relato de evolução. Começam como montagens de gás e poeira, e com o passar dos eons se transformam em entidades dinâmicas cheias de vida e atividade. Pode uma galáxia mudar tanto ao longo de sua vida? A resposta é um rotundo sim. Essas galáxias nos mostram que a mudança é a única constante no universo, e que até mesmo as estruturas mais grandiosas estão sujeitas a ciclos de nascimento e morte. A influência das galáxias de fogo no tecido do cosmos é inegável. Agem como faróis na escuridão, guiando o desenvolvimento de outras galáxias e afetando a formação de estruturas em grande escala. Como é possível que uma única galáxia possa ter tal impacto? Através de sua gravidade e da energia que emitem, criam um efeito dominó em seu entorno. É como se cada galáxia de fogo fosse um maestro, marcando o ritmo da sinfonia cósmica. Os buracos negros supermassivos em seus núcleos são o coração pulsante dessas galáxias. Essas entidades misteriosas não apenas devoram matéria, mas também influenciam o comportamento de tudo que as rodeia. Que segredos escondem? Talvez sejam as chaves para entender o equilíbrio cósmico, ou talvez sejam portas para dimensões desconhecidas. A curiosidade humana nos impulsiona a buscar respostas, a desvendar o que está oculto atrás do véu da escuridão. Na busca pelo conhecimento, os astrônomos desenvolveram ferramentas incríveis para estudar essas galáxias. Com telescópios avançados e técnicas de espectroscopia, podem ler a luz que emana dessas entidades, como se fosse um livro aberto. Cada linha no espectro revela informações sobre sua composição, temperatura e velocidade. Quem não ficaria maravilhado ao descobrir que a luz pode contar histórias tão complexas? As galáxias de fogo também são um lembrete de nossa própria existência. No grande esquema do universo, somos poeira de estrelas, nascidos da mesma matéria que compõe essas gigantescas estruturas. O que isso nos diz sobre nossa conexão com o cosmos? Talvez nos convide a refletir sobre nossa responsabilidade de cuidar do nosso planeta e de buscar o conhecimento além das fronteiras do que é conhecido. A história das galáxias de fogo é uma dança entre a ciência e a filosofia. Nos ensinam sobre a fragilidade da vida e a magnificência da criação. À medida que exploramos sua evolução, nos deparamos com perguntas sobre nosso próprio futuro. O que acontecerá com nosso lar nos próximos bilhões de anos? A resposta pode estar escrita nas estrelas, na luz que viaja através do tempo e do espaço. A cultura humana tem sido impregnada da fascinação pelo cosmos. As galáxias de fogo inspiraram mitos, lendas e obras de arte. Mas também nos levaram a questionar nossa existência e nosso lugar no universo. O que significa ser humano em um cosmos tão vasto e misterioso? Talvez essa busca por respostas seja o que nos define como espécie.
Ao olhar para o futuro, é evidente que o estudo das galáxias de fogo continuará desafiando nossa compreensão. A cada descoberta, novas portas se abrem para a curiosidade e a exploração. A tecnologia avança e nos permite olhar além, para o que antes era inimaginável. Que revelações nos aguardam nos próximos anos? O futuro está cheio de possibilidades e promessas. O legado das galáxias de fogo é mais do que um simples fenômeno astronômico. É um chamado à aventura intelectual e à exploração do desconhecido. Nos encorajam a continuar perguntando, a continuar investigando e a nunca deixar de nos maravilhar diante da vastidão do universo. Que outros segredos guardam em seu interior? A única forma de descobrir é continuar nossa busca, com o olhar fixo no céu e o coração aberto à maravilha. No final, as galáxias de fogo são um símbolo de esperança. Nos lembram que, embora as forças do universo possam parecer caóticas e destrutivas, também são geradoras de vida e beleza. Em cada faísca de luz, em cada explosão de energia, encontramos a promessa de novas possibilidades. Não é isso que todos buscamos em nossas próprias vidas? Um lembrete de que, da escuridão, sempre pode surgir algo extraordinário. Com cada pergunta que nos fazemos, com cada resposta que encontramos, avançamos um passo mais em direção à compreensão de nosso lugar no vasto cosmos. E assim, ao nos despedirmos desta jornada, lembremos que a curiosidade nunca deve se apagar. As galáxias de fogo nos esperam, brilhando na escuridão, prontas para nos contar suas histórias eternas.